17 de julho de 1994, Pasadena, Califórnia. 94.194 pessoas lotaram o estádio Rose Bowl para assistirem à final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália. E momentos antes de entrar em campo, Roberto Baggio, craque italiano e atual melhor jogador do mundo, encarava o craque do time brasileiro e que viria tomar seu posto de melhor jogador do mundo alguns meses depois, pois não havia nenhuma dúvida. Todos sabiam, não havia ninguém que jogasse mais bola que o baixinho. Nesse vídeo vamos mostrar como foi o período que para muitos foi o auge do Romário, sua chegada e breve, porém marcante passagem pelo Barcelona, e como ele assumiu o papel de protagonista da seleção, tanto na classificação quanto no título da Copa do Mundo, que não vinha há 24 anos. Porque uma coisa é fato, o baixinho era marrento, mas jogava demais. Após 5 anos em alto nível no futebol holandês, Romário queria respirar novos ares e sair do PSV. Ao final da temporada de 92-93, após não conseguir o título do campeonato holandês, sua relação com a torcida e com o treinador já não era das melhores, pois já estava claro que ele queria sair do clube, e eis que surge o interesse do Barcelona em levar o craque para a Espanha. Era a motivação que Romário buscava, ainda mais que iria ser treinado por um dos grandes nomes da história do futebol, o holandês Johan Cruyff, que inclusive não deixou o baixinho vestir a 11 em sua chegada ao Barcelona, mesmo com o pedido de Romário. Ele deu a 10 para o brasileiro, afirmando que no seu time o melhor jogador tinha que jogar com a 10. Tava com pouca moral o baixola? A negociação se estendeu por algumas semanas, devido a algumas exigências do clube holandês. Porém, o time catalão fechou a negociação por algo em torno de 5 milhões de dólares e se comprometeu a fazer uma série de 5 amistosos com o PSV, em que a renda seria destinada ao clube holandês, também como pagamento da transferência do brasileiro. Romário então se despede do PSV com números absurdos. Contando jogos oficiais e amistosos, ele marcou 165 gols em 167 jogos disputados. 8 títulos conquistados em 5 anos no clube, além de 6 troféus como artilheiro, incluindo a artilharia da Champions League por 2 vezes. E é lembrado até hoje no clube holandês como o maior jogador da história do clube. Aos 27 anos, ele chega então ao Barcelona para a temporada de 93-94, com o status de uma contratação de peso e um dos maiores salários do mundo. O Barcelona iria pagar 1.400.000 dólares por temporada ao brasileiro. E logo na sua estreia, ele já mostrou seu cartão de visitas. O jogo foi contra o Real Sociedad, na abertura do campeonato espanhol no Camp Nou. Romário não estava previsto para começar jogando. Naquela época, apenas 3 estrangeiros podiam entrar em campo simultaneamente, e era esperado que Cruyff privilegiasse os mais antigos do elenco. Porém, a ótima pré-temporada do baixinho o credenciou a entrar como titular. O técnico holandês bancou o também holandês Ronald Koeman e escalou o brasileiro, e ele não decepcionou. Aos 15 minutos, após passe de Guardiola, ele corta para o meio, tirando 2 defensores da jogada e bate cruzado para abrir o placar. Já aos 20 minutos do segundo tempo, Romário faz uma linda tabela com Guardiola, domina e bate na saída do goleiro. 2-0 Barça. E aos 43 minutos, para fechar com chave de ouro sua estreia, mais um passe de Guardiola, que deixou o brasileiro sozinho, cara a cara com o goleiro. Aí ele mostrou a genialidade e a capacidade de finalizar que poucas vezes vimos no futebol. Um golaço para a festa da torcida catalã, que na comemoração do gol começa a gritar o nome do brasileiro. No dia seguinte, o jornal Mundo Deportivo trazia a manchete: Romário, Romário e Romário, assim com facilidade. Definitivamente o Barça estreia um craque. 3 gols mágicos converteram Romário na grande figura azulgrana. E um Camp Nou entusiasmado descobriu um homem que marca a diferença e, além do mais, dá todo o espetáculo. O Barça fez uma grande contratação, não cabe dúvidas. Até Alberto, goleiro do Real Sociedad, se rendia ao camisa 10 brasileiro. Quando você se encontra com um jogador desta qualidade, tem que aplaudir. Na hora em que ele chega com a bola dominada, a única coisa que deseja é que ele erre, mas isso acaba sendo muito difícil. Guardiola, autor das 3 assistências para o baixinho, também exaltou a qualidade do atacante. Coincidiu que odeia os 3 passes, mas o mérito é de Romário. Na área ele tem 5 ou 6 metros que, de cada 5 bolas que recebe, manda 6 para dentro. A partida teve transmissão ao vivo para o Brasil.
e os gols do atacante eram anunciados no placar eletrônico de São Januário durante o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, que acontecia simultaneamente ao jogo na Espanha. Tamanho era o interesse na estreia do baixinho. E foi somente 3 dias depois dessa exibição de gala que a história que o credenciaria ser o grande nome do Tetra começava a ser escrita. Enquanto isso, a seleção brasileira passava por um momento delicado e corria sério risco de ficar de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. E somente 3 dias após a grande atuação de Romário, o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, não resistiu à pressão da torcida que pediu o artilheiro na seleção e acabou dando o braço a torcer. Ele deixou de lado todo o desentendimento que a comissão técnica tinha com o atacante e voltou a convocá-lo, o que não acontecia desde dezembro de 92, quando Romário, ao ver que Careca e Bebeto foram os escolhidos para o time titular que iria enfrentar a Alemanha em um amistoso no Beira-Rio, soltou o verbo e disse à imprensa sobre a sua insatisfação e que se achava a melhor opção para o ataque da seleção. Suas declarações não pegaram nada bem com a comissão técnica e ele acabou ficando de fora de toda a campanha das eliminatórias. Mas, quase um ano depois, ele estava de volta para um jogo decisivo contra o Uruguai no Maracanã, valendo a vaga na Copa do Mundo. O Brasil tinha que vencer ou empatar para conseguir a classificação. No seu desembarque no Brasil, o aeroporto lotado de repórteres e torcedores o esperavam. No dia do jogo, mais de 100 mil pessoas lotavam o Maracanã, palco de glória para os uruguaios e trauma para os brasileiros na Copa de 50. O Brasil todo colocava nele a esperança de conseguir a classificação para a Copa. Muitos jogadores nessa hora poderiam sentir a pressão, mas Romário não. Ele foi o cara do jogo, bagunçou a defesa uruguaia, que historicamente sempre foi muito forte, deu chapéu, caneta, no primeiro tempo quase fez um golaço de cobertura, mas parou no travessão. Porém, no segundo tempo, fez os 2 gols da vitória do Brasil por 2-0, garantindo a vaga da seleção na Copa do Mundo de 94, provando para a comissão técnica de Parreira que realmente não havia jogador melhor que ele para a posição, provando para todo o Brasil que o pedia na seleção que o povo estava certo. Foi um atropelo da seleção brasileira. Foram 32 finalizações do Brasil contra apenas 3 dos uruguaios, sendo que 19 apenas de Romário e Bebeto. Os uruguaios, inclusive, acabaram ficando de fora da Copa do Mundo. Na saída do Maracanã, Romário, no melhor estilo Romário, disse: "Cheguei na seleção como salvador da pátria e salvei mesmo. Sabia que esse dia chegaria. Com esse time, venceremos a Copa do Mundo." Para muitos, foi a melhor atuação de um jogador pela seleção brasileira na história, e segundo o próprio Romário, foi o maior jogo que ele fez em sua carreira. O baixinho começou o ano da Copa do Mundo voando. No primeiro El Clássico do ano, ele foi o destaque da goleada do Barcelona por 5-0 em cima do Real. Romário acabou com o jogo, fez 3 gols e ainda deu uma linda assistência para fechar a goleada. Inclusive, o primeiro gol de Romário nessa partida acabou sendo eleito o gol mais bonito da história do Barcelona, em uma pesquisa feita pelo jornal catalão El Mundo Desportivo, em 2008. Algumas rodadas depois, um confronto que marcou a campanha do Barcelona naquela temporada foi a goleada por 8-1 em cima do Osasuna. Romário foi o destaque da partida, marcou mais um hat-trick, com direito a gol de falta, além de dar 2 assistências. Depois dessa partida, o time catalão não perdeu mais no campeonato e venceu 12 dos últimos 14 jogos. O título da La Liga veio na última rodada, empatando no número de pontos, mas ficando à frente do Deportivo La Coruña de Bebeto, parceiro de Romário na seleção. O baixinho terminou como artilheiro isolado da competição, com 30 gols em 33 jogos disputados. E sua maior vítima foi o Atlético de Madrid. Ele marcou 6 vezes contra o time da capital, 3 no jogo da ida e 3 no jogo da volta. Ele inclusive alcançou uma marca histórica, anotando 5 hat-tricks no campeonato, fato que só tinha acontecido 2 vezes na história, sendo a última vez em 1947, recorde que só foi quebrado por Cristiano Ronaldo na temporada de 2010-2011, onde o português fez 6 hat-tricks. A temporada pelo Barcelona só não terminou melhor para o baixinho, porque o Barcelona foi atropelado pelo Milan na final da Champions League. O time italiano não tomou conhecimento do campeão espanhol e goleou o Barça por 4-0,
conquistando assim seu 5º título da Liga dos Campeões. Nesse ano, ele ainda teve que enfrentar uma situação delicadíssima. Na reta final da temporada, seu pai acabou sendo sequestrado no Rio de Janeiro. As negociações duraram cerca de uma semana e Romário acabou recorrendo até a traficantes para poder encontrar seu pai. Ele inclusive disse que se não o encontrasse, não jogaria a Copa do Mundo. Porém, tudo acabou dando certo. Seu pai foi encontrado e resgatado, para alívio do atacante e de toda a sua família. E o ano de 1994 ainda reservava grandes coisas para o atacante brasileiro. Na apresentação do elenco da seleção para a Copa, Romário chamou a responsabilidade. Se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. A seleção chegava para a Copa de 1994 nos Estados Unidos com uma certa desconfiança. Além de já estar há 24 anos sem ganhar uma Copa, a trajetória e o futebol apresentado pela seleção nas eliminatórias não convencia. Tanto é que a classificação veio somente no último jogo com o show de Romário. E na Copa do Mundo, ele novamente correspondeu. O baixinho marcou em todos os jogos da primeira fase. O Brasil venceu os 2 primeiros jogos, 2-0 contra a Rússia na estreia e 3-0 contra Camarões. Já classificada, a seleção enfrentou a Suécia no terceiro jogo, que saiu na frente do placar, porém Romário deixou dele e empatou a partida. O Brasil ficou em primeiro lugar do grupo com 7 pontos e iria enfrentar os donos da casa nas oitavas de final. No dia 4 de julho, aniversário da independência norte-americana, com mais de 85 mil pessoas presentes no estádio, Brasil e Estados Unidos se enfrentavam buscando uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo. O jogo era truncado, o Brasil não conseguia furar a retranca americana, e o lance mais polêmico da partida aconteceu aos 43 minutos, quando Leonardo acertou uma cotovelada no uruguaio naturalizado americano Tab Ramos, que foi ao chão. Um lance feio de se ver. O lateral brasileiro foi expulso imediatamente e, posteriormente, tomou uma punição que o tirou do restante da Copa. Com um a menos, a situação era ainda mais complicada, até que aos 28 minutos do segundo tempo, Romário arrancou do meio-campo, deixou um marcador americano no chão e serviu Bebeto, que bateu cruzado, sem muita força, mas o suficiente para tirar do alcance do goleiro americano e morrer no fundo do gol. O abraço emocionado de Bebeto em Romário na comemoração do gol ficou para a história. O Brasil então venceu por 1-0, eliminando os donos da casa e se classificando para as quartas de final. E foi um jogaço entre Brasil e Holanda. Foram 5 gols, todos no segundo tempo. Aos 7 minutos da etapa final, Bebeto cruza para Romário, que com extrema categoria pega de bate-pronto, de peito de pé, mandando a bola para o fundo da rede. Bebeto, com um lindo gol, driblando o goleiro, ampliou para o Brasil. Aliás, também jogava demais o camisa 7 da seleção. Porém, Bergkamp e Winter empataram o jogo para os holandeses, até que aos 36 minutos, Branco bate uma falta com extrema felicidade. O baixinho se estica todo para tirar o corpo da bola, que vai no canto esquerdo do goleiro holandês, sem chances de defesa. 3-2 para o Brasil e vaga na semifinal garantida. E novamente a Suécia cruzava o caminho da seleção, mas dessa vez o Brasil dominou a partida, porém a bola teimava em não entrar. Foram várias chances desperdiçadas pela seleção brasileira, inclusive uma chance incrível onde Romário passou no meio de 2 jogadores, driblou o goleiro e chutou, mas o defensor sueco salva praticamente dentro do gol. No rebote, Mazinho ainda chuta para fora. Parecia aqueles dias que a bola realmente não iria entrar e o nervosismo já começava a bater. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, Jorginho cruzou para Romário e o baixinho ganhou dos grandalhões suecos e foi lá no alto para mandar de cabeça para o fundo do gol, colocando o Brasil em uma final de Copa do Mundo 24 anos depois. Brasil e Itália, novamente frente a frente em uma final de Copa do Mundo. Em 1970, o confronto definiu o primeiro tricampeão mundial da história. Agora, o duelo definiria a única seleção a ser campeã do mundo por 4 vezes. Com a bola rolando, o Brasil foi melhor, mas novamente a bola cismava em não entrar, em uma tarde em que até a trave parecia estar do lado dos italianos. Já no segundo tempo da prorrogação, Romário desperdiçou uma grande chance, que normalmente ele faria,
E não teve jeito, o 0 a 0 permaneceu no placar e pela primeira vez na história, a Copa do Mundo iria ser decidida nos pênaltis. Os dois times desperdiçaram as primeiras cobranças, e o baixinho, que não era de bater pênalti, não fugiu da responsabilidade, em uma cobrança que fez parar o coração dos brasileiros por um momento. A bola bateu na trave e escorreu na rede dentro do gol. Branco também converteu sua cobrança, até que Tafarel defendeu o chute de Massaro e Dunga colocou toda a responsabilidade nas costas de Roberto Baggio, que até então era o melhor jogador do mundo. Porém, o camisa 10 da seleção italiana isola a cobrança, e o Brasil passava a ser o primeiro time no mundo a ser tetracampeão mundial. Romário foi realmente o cara do tetra. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa e terminou o torneio na vice-artilharia, um gol atrás de Salenko, atacante da seleção russa que fez 5 gols somente em um jogo contra Camarões, e de Stoichkov, o búlgaro que era seu companheiro de Barcelona. Mas só não foi artilheiro da Copa porque não havia prometido antes, senão teria sido, como ele mesmo declarou em uma entrevista anos depois. Como simbolismo da sua importância naquele título, ele foi o primeiro jogador a receber a taça das mãos de Dunga, depois que o capitão da seleção a ergueu. E na chegada do time ao Brasil, era ele quem aparecia à frente do avião com a bandeira brasileira. Após Copa do Mundo, Romário atrasou em torno de um mês seu retorno ao Barcelona, o que, além de ter causado a revolta da diretoria e da comissão técnica, não pegou muito bem com seus companheiros de clube, que pediram explicações na sua volta. E, bem no estilo Romário de ser, ele esculachou todos que vieram falar com ele, dizendo que tinha sido campeão do mundo e eles não, então ninguém poderia questionar nada, pelo contrário, tinham que parabenizá-lo. Pouco marrento ou não? O fato é que depois da Copa, o carinho e o reconhecimento do povo brasileiro mexeram com ele. E além disso, ele já estava há 6 anos na Europa, e a vontade de viver no Brasil novamente, perto da família, dos amigos, das praias, do futevôlei, era enorme. Ele estava decidido que queria voltar. E seu desempenho no campo refletia isso. Enquanto na temporada passada ele tinha marcado 30 gols em 33 jogos pelo Campeonato Espanhol, após a Copa ele marcou somente 4 vezes em 13 jogos na La Liga. E então apareceu o Flamengo, que com a ajuda de algumas empresas fizeram a proposta chegar ao Barcelona. O clube espanhol não queria liberá-lo, porém a vontade de Romário pesou nas negociações, e mesmo com seu passe sendo avaliado em 12 milhões de dólares, eles acabaram fechando o acordo em algo em torno de 4 milhões e meio de dólares. Então o que parecia improvável aconteceu. Aos 29 anos, no auge de sua carreira e considerado por todos o melhor jogador do mundo, Romário deixa o futebol europeu e volta ao Brasil. Sua chegada no Rio foi algo inédito até então. Ele desfilou em carro aberto pelas ruas do Rio de Janeiro até chegar à Gávea, seguido por uma multidão de torcedores. Era um acontecimento histórico para o futebol brasileiro. A contratação de Romário pelo Flamengo foi inclusive eleita a maior da história do futebol brasileiro, segundo votação feita pelo Globo Esporte em 2019, que envolveu 100 jornalistas. E a coroação do grande ano do Baixinho veio no dia 30 de janeiro de 1996, na premiação da FIFA em Lisboa. Romário foi eleito com sobras o melhor jogador do mundo. Ele ficou à frente do búlgaro Stoichkov, seu ex-companheiro de Barcelona, que ficou em segundo lugar, e do italiano Roberto Baggio, que ficou em terceiro. Ele se tornava o primeiro brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo. Mas a premiação em Lisboa serviu somente para confirmar o que o mundo todo já sabia. Naquele ano, ninguém jogou mais bola que o Baixinho. E você? Se lembra de algum jogo especial do Baixinho que ficou marcado para você? Ou acha que faz falta jogadores de personalidade igual ao Romário nos dias de hoje? Deixa aqui abaixo nos comentários e já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos. E nesse próximo vídeo contamos a história de um garoto de Bento Ribeiro, que inclusive foi companheiro de Romário na seleção e também estava na Copa de 94. E anos depois, se tornou o jogador mais jovem a receber o prêmio de melhor do mundo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Fenômeno. Então clica aqui ao lado que nos encontramos lá.